igreja ganhou mais um templo de raiz. Igreja Eclesiástica Pastor Alvelino Alberto Quitongo acolhe o ato central do 25 de julho. Líder espiritual recebeu simbolicamente o novo templo sede. Líder espiritual incentiva programa social no domínio da agricultura. Bom dia, amados irmãos, está a começar o jornal informativo da Tocovisão. A igreja ganhou mais um templo de raiz. Depois de 4 anos desde o lançamento da primeira pedra em agosto de 2017, no Akukungu, província do Kwanza Sul, o ato da inauguração do novo templo teve lugar no dia 30 de julho de 2017. Na ocasião, o governador provincial do Kwanza Sul, Eusébio Brito Teixeira, procedeu ao descerramento da lápide. O secretário da Cultura, João Constantino, descerrou o letreiro. Por sua vez, o líder espiritual, Sua Santidade Bispo Dom Afonso Nunes, personificado o profeta Simão Gonçalves Toco, com o governador provincial Eusébio Teixeira. Durante a visita guiada aos convidados, conheceram todos os compartimentos do edifício de 50 por 25, com a capacidade para mais de 1.400 pessoas. Vários gabinetes também, vários métodos de realização. Temos aqui os serviços de apoio para o pessoal específico, não para os fiéis, porque os fiéis têm outra capacitação. A sala, através do qual pensamos nos casos da sua santidade estar aqui a trabalhar e poder receber as nossas autoridades, é esta, preparada e acomodada para o efeito. Podemos entrar, faz favor? Temos que entrar. Sim, senhor, faz ter o mínimo de conforto para poder estar a trabalhar. A primeira vez. Todas as ocasiões possíveis, né? Não queremos desterrar a sua santidade, não anda
para cá. Mas lá estão mais fiéis, mas aqui também tem mais calma. Assim, está a pressão social, então o ambiente, mesmo que agradável, portanto aqui são as fatores também. A província eclesiástica Pastor Avelino Alberto Kitongo acolhe o ato central do 25 de julho. Centenas de fiéis vindos de várias províncias de Angola escalaram a cidade do Akukungu, província do Kwanza Sul, onde decorreu o ato central em alusão aos 68 anos da relembrança da Igreja, data da descida do Espírito Santo em África, a 25 de julho de 1949. O líder espiritual recebeu simbolicamente o novo templo sede, em cerimônia testemunhado por vários convidados. Todo o procedimento e a igreja acompanhando este ato de entrega simbólica. O templo sede da Igreja Provincial Eclesiástica Avelino Alberto Kitongo foi entregue simbolicamente ao líder espiritual da Igreja, na presença do secretário de Estado para a Cultura, João Constantino, pelo governador provincial Eusébio de Britos Teixeira, pela diretora do Instituto Nacional para Assuntos Religiosos, Ruth Mechinge, por autoridades tradicionais, entre outros convidados. Eu, antes de começar a minha pequena intervenção, queria usar novamente de uma frase que, num passado recente, numa atividade desta igreja, já usei. Mas quero deixar claro que esta frase não é minha. Esta frase eu copiei-a de amigos meus que estavam presentes, porque subscrevo integralmente o seu valor. E esta frase é curta. É a seguinte: a Igreja Tocuista é nossa. Mas quando digo que a Igreja Tocuista é nossa, eu não estou imbuído de nenhum sentido de poder, propriedade. Eu digo que a Igreja Tocuista é nossa porque, podendo não ser a única, ela é, muito provavelmente, e essa constatação também não é minha, a igreja mais endógena de Angola. Vivam os tocuistas! Viva! Bom, Sua Santidade, Bispo Dom Afonso Nunes, quero em primeiro lugar transmitir as nossas saudações a todos os presentes em nome de Sua Excelência, Senhora Ministra da Cultura, Doutora Carolina Sequeira, que devido ao seu apertado calendário não pode participar neste tão importante evento, que é a inauguração de mais um templo da Igreja Tocuista, aqui no município do Akukungu, província do Kwanza Sul. Excelências, caros irmãos e irmãs, ao longo da história de Angola, a Igreja exerceu sempre um papel crucial na construção da identidade cultural dos angolanos e na promoção dos valores ético-morais e cívicos da nossa sociedade.
Neste contexto, consideramos que a inauguração deste templo enquadra-se no conjunto que estabelece a legislação angolana relativamente à liberdade religiosa, de crença e de culto, e da dignidade que deve ser dada aos locais de culto e aos membros dessa instituição religiosa muito em particular. Deste modo, o Ministério da Cultura congratula-se com este feito e encoraja a direção da Igreja Toquista a trabalhar no sentido de continuar a garantir condições dignas de acomodação em todos os seus templos de nível nacional. Apelamos muito sinceramente e igualmente a toda a congregação que se sinta responsabilizada pela sua manutenção e conservação, pois sabemos esses templos não se fazem todos os dias e não é fácil fazê-lo. Imagino o trabalho que deve ter dado a quem esteve à frente desta obra, ao seu sponsor, aos fiéis, enfim, aos amigos. Sua Reverendíssima Bispo Dom Afonso Nunes, digníssimos pastores, estimados anciãos, fiéis e amigos da Igreja Toquista, regozija-nos em estarmos aqui presentes para testemunharmos a expansão da Igreja Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, na província de Guarda Sul. Queremos manifestar a nossa solidariedade, conscientes de que a ação social dos toquistas será notória na nossa província. Reconhecemos a importância da presença evangelizadora da Igreja Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Na sua intervenção nos setores da saúde, da educação, bem como o encaminhamento, ou bem como no encaminhamento das pessoas para o bem. Senhor Bispo Dom Afonso Nunes, desejamos que a Igreja continue a criar condições materiais para a sua presença na província. Fundamentalmente na capital, Sumbe, onde convidamos a Igreja a expandir a sua ação no setor da educação, com a criação de escolas e faculdades da Universidade da Toquista. Para terminar, quero desejar felicidades ao nosso Bispo, Dom Nunes, pela comemoração dos 17 anos à frente da Igreja e que Deus ilumine a sua ação pastoral e familiar. Aleluia! Amém. Aleluia! Amém. Muito obrigado. Com a permissão da Sua Santidade, Bispo Dom Afonso Nunes, personificação do profeta Simão Gonçalves Tocco, nosso pai, as palavras são poucas e dizia assim: tudo foi possível porque o pai esteve com aqueles que me levaram na escola, esteve
com aqueles que tiveram vontade de me mostrar a sua casa, para que, com 2.500, com 50 angular na mão, fosse ofertar a sua casa. Pois, porque se assim não fosse, talvez teria pensado em outras coisas. A segunda minha especial atenção vai para toda a minha família, aos meus filhos, à minha esposa. Não estão aqui todos presentes, mas os presentes gostaria que se colocassem de pé. Também porque, mesmo no momento difícil, quando muitas vezes nos faltou muita coisa, gostaria de dizer ao Pai que tiveram coragem de ajudar a não pressionar para que terminássemos a nossa obra. O outro momento especial, agradecimento, vai à direção da paróquia, à direção da província eclesiástica, que também não poupou esforços em conceder ajuda para que tal fosse possível. Isto foi possível, como dizia, porque o Senhor, o dono da sua obra, a quem agora fizemos a entrega simbólica das chaves, assim nos seus pretextos já estava escrito. Pois também porque se não fosse, tornaria muito mais difícil. Nos momentos em que ficamos quase sem esforço, porque o nosso inimigo comum talvez quisesse se aproveitar de nós, o Pai soube e sabiamente aconselhar-nos para que pudéssemos também chegar ao fim. Portanto, nosso Pai aqui aceite os nossos agradecimentos, que preferimos em 3 expressões para dizer que, se não fosse o Senhor que esteve com os nossos pais, que esteve com aquele que está ao meu lado, tal não seria possível. E, em poucas palavras, dizia que aceite do fundo do nosso coração a entrega do que fizemos agora, porque foi sua obra. Foi há 67 anos que a antiga cela, atual Uakungu, província do Kwanza Sul, recebeu muitos toquistas como prisioneiros. Assim, a história ditou. Entre os fiéis toquistas vindo expulsos do Congo ex-belga, atual República Democrática do Congo, 100 desses irmãos haviam sido enviados pelo governo colonial português para cumprirem castigo na antiga cela. Dando glórias àquele que me enviou e consagrou-me para a sua missão, por ter sempre mostrado e realizado seus propósitos, utilizando homens e não anjos nos céus, como muitos às vezes pensavam, porque Cristo, quando veio na terra, já não veio como anjo, arcanjo Miguel, veio como pessoa, nascido numa mulher. Ele era não o arcanjo Miguel, mas aqui nasceu como homem. Jesus, porque veio junto dos seus irmãos. Os anjos ficaram lá. Ele veio junto dos homens. Necessariamente, tinha de ser igual aos seus irmãos.
Então, na mesma linha, ele utiliza pessoas que devem e têm estado ao seu lado, como anjos que ele tinha lá nos céus, que tinham asas que voavam. Aqui tem anjos que não voam, igual a ele, semelhante ao Filho do Homem, para o auxiliar em todas as vertentes que ele, digamos assim, quer realizar a sua missão para a salvação da humanidade. Não é isso? Então, em cada momento, puxa alguém, chama alguém, nasce alguém ao seu lado. Não vem com anjo, digo com asas, mas vem como pessoa para ajudar o Filho do Homem, para ajudar o seu Filho nas várias áreas da nossa missão, na área econômica, financeira, obras e tudo, arquitetos, engenheiros. Ele coloca anjos humanos para lhe auxiliar. Por isso estamos aqui a viver esta realidade hoje, num lugar onde o ministro do Tango veio beber aqui, comeram fungos de milho quente, não é? E ele mesmo, um dia, estávamos a caminhar, encontramos um sítio que nos deram fungos quentes, e ele, como já aprendeu aqui a comer fungos de milho quente, disse: pai, ainda cabo de cabo, não vamos. Significa, vai cortejando em partes pequenas para rapidamente esfriar. Também a mamãe Sofia, que era a mais velha dele, não está, penso que não veio, que são as pessoas que passaram aqui, o Sofanda, mais velhos, e tantos outros que aqui estiveram para que de facto se cumprisse a vontade de Deus. O lugar onde durante muitos anos os 100 membros toquistas padeceram nas mãos das autoridades coloniais portuguesas foi erguido um monumento memorial de 12 metros de altura pelo irmão Pedro Carlos Pinto, filho de um ex-prisioneiro, o ancião Carlos Pinto. A partir daqui, o toquismo foi se instalando em várias localidades da província do Kwanza Sul, como Gabela, Portambuim, Sumbe, Ebo, Quebala, Mucende, Gungo, Cariango e outros que hoje deram lugar a duas grandes regiões eclesiásticas em que se encontra geograficamente dividida a província do Kwanza Sul. A festa da relembrança da igreja há 68 anos foi na cidade do Akukungo, província do Kwanza Sul. O novo templo-sede da Igreja Provincial Eclesiástica Avelino Alberto Kitongo, no Akukungo, acolheu o ato alusivo à descida do Espírito Santo em África no dia 25 de julho de 1949. A parte cultural foi dignificada pelo casal de música gospel da República Democrática do Congo.
líder espiritual incentiva programa social a nível da agricultura. À margem da visita pastoral ao Akukungu, o líder espiritual deslocou-se na fazenda da igreja, onde lançou o programa de agricultura que visa a exploração do espaço. Simbolicamente. Mano, pronto, essa. Peregrinar não é assim tão fácil. O meu irmão esteja preparado. Olha, aprenda. Ela não vai deslançar o barco por cima, porque é mais fácil. Não é mesmo assim. Por isso, queridas mamães e papais, este exemplo que demos aqui de plantarmos vai ser um exemplo que tem de ser seguido por todos que fazem parte da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, amanhã a Igreja aqui na província eclesiástica Avelino Alberto Kitongo vai dar uma volta de 360 graus. A partir da manhã, a igreja vai mudar completamente. E é preciso que a igreja também, os seus filhos, comecem a pensar como que agora vão levar a igreja. Começamos ainda a orar debaixo das árvores, não é isso? Apanharmos chuva, sol e tal, mas a profecia estava lá. Um dia teremos nossos templos, não é isso? É para dizer que a igreja, para além da sua missão principal, que é evangelizar, precisa também criar projetos sociais, tendo em conta que dentro da própria igreja há pessoas que precisam viver, precisam de facto ter uma sustentabilidade alimentar. Então, achamos de facto louvável a iniciativa da igreja local de conseguir este terreno para se cultivar aqui variedades de culturas que vão trazer, mais uma vez, um reforço para a sustentação da própria igreja, mas também naquilo que é, de facto, o slogan do tempo, que é a diversificação, não é? Da economia. Com certeza, 20 hectares vão também ajudar não só para cuidar das barrigas, mas também para poder vender o excedente e, dessa forma, criar bases econômicas para a própria população, mas também para poderem ajudar a manutenção dessa grande infraestrutura que amanhã vamos poder inaugurar. Penso que é nessa ótica a nossa visão como igreja, como líder, é holística, no sentido de diversificarmos o âmbito da nossa missão, tanto na agricultura, na educação. Hoje a igreja já está a criar projetos agropecuários que não tinha no passado, o que demonstra que queremos de facto ser participantes
nesse processo da construção de Nova Angola, onde as famílias devem ter um mínimo para poderem, de facto, viver a vida em paz enquanto cidadãos ainda que vivem na terra, embora sejam dos seus. Esta é uma iniciativa que é para apenas do Kwanza Sul ou vai estudar-se para as demais províncias? Nós lançamos esse repto desde 2002, que as igrejas locais pudessem criar condições para requerer campos ou, digamos, criar fazendas, para que de facto se pudesse trazer mais uma valia à própria igreja. Isso significa dizer, nas 18 províncias, em termos administrativos, em termos de divisão administrativa política, este projeto está a ser implementado. E, como já disse, que há províncias que estão um pouco mais adiantadas do que as outras. Por exemplo, Kwanza Sul começa já, mas há províncias que já começaram já há bastante tempo, com fazendas já em funcionamento, que já dão um pouco de si para o sustento, não somente dos membros, mas também da própria comunidade que estão ao redor das próprias fazendas. E pensamos que é uma iniciativa, um projeto para levar, de facto, para adiante. Não somente em Angola, mas vamos estender também em todas as partes do mundo onde existe a igreja, sobretudo primeiro em África, porque sabem que em África a situação alimentar tem sido um elemento, digamos assim, um entrave no bom desenvolvimento das crianças. Então, essa igreja cria esse projeto onde várias culturas são semeadas e plantadas. Certamente, vamos eliminar imediatamente a desnutrição, o kwashiorkor, que muitas crianças vivem. Por isso que, como disse, a Igreja Tokwisa sempre, desde os primeiros anos, sempre colocou-se ao lado do bem, para poder dar a sua mão para ajudar os homens a viver bem, enquanto ainda cidadãos que vivem na terra, embora sejam cidadãos dos seus. Precisam trabalhar para criar condições para que, de facto, possamos beneficiar da bênção de Deus. A bênção é somente para aqueles que trabalham. Quem não trabalha não merece a bênção. Por isso a igreja deve dar o primeiro exemplo, conforme está a fazer hoje aqui, e vamos abençoar o povo, a própria terra, para que nas próximas vezes, quando voltarmos aqui, encontrarmos já os produtos colhidos e todo mundo a sorrir, para que desta forma possamos então alegrar bem o nosso Deus. Saco vazio não fica de pé. Com fome, nem São Mateus, nem São João não pega. A fome só quer comida. Então, para tal é preciso trabalharmos. É isso que Deus disse. Vamos comer com o suor do nosso rosto. É preciso trabalharmos para que, de facto, nos próximos dias possamos cantar o hino da alegria. Deus visita os oprimidos foi o tema da homilia sustentada com os capítulos de Atos 2, 1 até 4 e São Mateus 16, 18. O Tololoca, Sambukila, Luvu Vamo. Filhas e filhos de Deus, quero agradecer em nome daquele que me ungiu e consagrou-me para a sua missão, por termos hoje beneficiado desse grande dia, para aqui e agora comemorarmos os 68 anos da descida do Espírito Santo e, consequentemente, inaugurarmos este maravilhoso templo, que será, de fato, um marco histórico aqui na província do Kwanza Sul. Igreja, aleluia! Igreja, aleluia! Queridas e queridos, Igreja de Cristo, por isso, o texto principal da nossa conversa, vamos extraí-lo no livro dos Atos dos Apóstolos, isto é, o livro da história do Novo Testamento, que narra a história dos acontecimentos protagonizados pelos apóstolos. Capítulo 2, no versículo 1 ao versículo 4, preste atenção, se tem a sua Bíblia, abre-a para acompanhar a leitura, para não dizer que estou a inventar história. Pega na sua Bíblia e abre e acompanha as palavras que aqui estão escritas. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente
impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém. Igreja, amém. Glorioso e santíssimo Deus Pai, elevamos mais uma vez os olhos para os altos, para neste momento, nesse santo dia, podermos invocar o seu Santo Espírito para que venha e cubra todo o coração que aqui está presente, para que deste momento e desta forma consigam somente olhar para Ti, o único, o princípio e o consumador da sua fé. Anima-lhes, Pai, para que consigam ser persistentes e, sobretudo, atentos na auscultação da palavra e assim, desta forma, poderem trabalhar para a sua disseminação. Isso pedimos que assim seja. Amém. Igreja de Cristo, nós ouvimos este grande episódio e eu pergunto, o porquê é que estes vossos irmãos vieram parar aqui no ano de 1953? A Bíblia está a relatar uma história importante. Foi exatamente isso que aconteceu em Leopoldville, quando as autoridades coloniais belgas e outras pensavam estar consumado o processo de ocupação e de colonização, não somente política, mas também religiosa. No momento em que não esperavam, Deus operou. Deus operou. Aleluia. Porque finalmente, conforme tenho dito repetidas vezes, não pode existir uma libertação material sem que antes seja antecedida por uma libertação espiritual. Era necessário primeiro que os homens recebessem o Espírito Santo e desta forma tornarem-se destemidos, corajosos, desinteressados, generosos para anunciar a mensagem da liberdade. Igreja, aleluia. Igreja de Cristo, aleluia. Igreja de Cristo, aleluia. Fomos acusados pelas autoridades belgas de estarmos a desenvolver ou a desencadear uma atividade subversiva. Foi esta a nossa queixa e foi este o nosso pecado. Igreja de Cristo, Igreja de Cristo, as autoridades belgas sentiram-se ameaçadas pela mensagem de Simão Toko, pela mensagem, e assim engendraram aquele cenário que aconteceu no dia 22 de outubro de 1949, que resultou no aprisionamento do líder e também os seus seguidores, ouvindo esta mensagem de que o líder foi preso, correram para ir às cadeias, primeiro foram até as cadeias de Ndolo. Aquela cadeia ficou cheia em fração de horas. Como não tinham mais lugar para colocar os outros, abriram a outra chamada Filtra. Os congoleses conhecem bem o que estou a dizer. Aquela também em poucos dias ficou cheia. Aleluia! Porque os toquistas corriam e não só. Aqueles também que acharam-se solidários correram para se entregar às cadeias e diziam: queremos sofrer como vai sofrer o nosso mestre. Aleluia! Igreja, aleluia! Assim aconteceu aquele grande episódio, o grande evento, uma grande revolução espiritual, e que fez com que as autoridades belgas determinassem, através do despacho de 8 de dezembro, o despacho número 8, de 8 de dezembro de 49, a deportação de todos os seguidores de Simão Gonçalves Toko para Angola e entregues às autoridades coloniais portuguesas com a mensagem: estes são perigosos, são
são perigosos. Aleluia. Somos perigosos? Somos perigosos? Tínhamos katana? Arma? Como que éramos perigosos? Como que éramos perigosos? Por que éramos perigosos? Porque a nossa forma de orar e de entrar em ação diferenciou-se com as outras religiões que já estavam instaladas, que estavam conformadas. Nós, inconformados, pedimos o auxílio dos céus, o socorro dos altos, e Deus respondeu-nos. No dia 25 de julho de 49, fomos compusidos, fomos revestidos pelo poder do Espírito Santo para enfrentarmos aquele que dizia ser leão. Aleluia! Igreja, aleluia! Os colonos portugueses disseram-nos assim, no NOC: Simão Toco, lá onde estás a sair, estás a vir de uma leoa. Aqui encontraste o leão. Aqui encontraste? Onde está esse leão? Onde está agora? Onde está ele? Mas vocês diziam sempre, os toquistas: esta terra, esta pátria, vocês vão ter. Lemos na Bíblia: não há pedra que ficará sobre pé. Toda pedra que está acima da outra será. Esta mensagem penetrou no coração daqueles que achavam-se ser poderosos e disseram: Simão Toco, é perigoso? É perigoso? Mais perigoso ainda do que os terroristas que lutam nas matas. Aleluia! Assim classificou Salazar. Assim classificou Salazar. Simão Toco é mais perigoso ainda do que os terroristas que lutam com as armas. Por isso decretou a deportação para a ilha dos Açores no dia 17 de julho de 1963. Aleluia! Eu não sei se existem 3 ou 4 pessoas angolanas que discutiram taco a taco com Salazar. E vais ouvir agora algo que hoje vou revelar. Aleluia! Igreja, aleluia! Depois dessa introdução rápida, o nosso tema é: Deus visita os oprimidos. Deus visita os oprimidos. Aleluia! Amada igreja, queridos convidados, filhas e filhos de Deus, a promessa de Jesus aos seus discípulos sobre a construção da sua igreja sobre a pedra mostra sem dúvidas a dureza da obra que ele prometia fundar. Mas aqui, minhas queridas, meus queridos, nos convém sublinhar a declaração de Pedro nesta pergunta que levou Jesus a afirmar que a sua igreja seria imbatível, seria invencível. Aleluia! Porque muita gente tem receio e vergonha de declarar a sua fé diante do mundo perverso. Pedro foi heróico. Ele declarou a sua fé perante Jesus e perante um mundo conturbado. Aleluia! Esta declaração de Pedro que diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que grande declaração e confissão de fé. E em resposta, Jesus disse-lhe que aquela resposta que vinha da boca do Pedro não era dele, mas sim era a operação do próprio Pai. Não é uma ideia engendrada pelo Pedro, mas vinha dos altos, para que ele conseguisse descortinar no meio de tanta gente de que aquele homem, esse Jesus, era de fato o Filho de Deus, o Deus vivo. Cristo disse: esta resposta não é seu ingênuo, não é sua inteligência, mas sim o meu Pai que está no céu te revelou. Aleluia! Assim, Jesus afirma que ele era Pedro e sobre aquela pedra ele iria edificar a sua igreja. Por esta razão, meus queridos, muitos acham que Jesus estava dizendo que Pedro seria o fundamento da nova congregação dos seguidores de Jesus. Tem razão, em parte. Queridas e queridos,
Voltando para a vaca fria, a mensagem de Jesus, ao referir que as portas do inferno seriam incapazes de prevalecer contra ela, mostra que ele estava ciente das dificuldades que a sua futura congregação iria passar neste mundo, porque ele próprio experimentou sacrifícios até parar na cruz e morrer uma morte vergonhosa. Aleluia! Mas ele, sendo mestre e prudente, adiantou-se e dizendo que o poder da morte causado pelo pecado não iria superiorizar-se, ou seja, não podia levar vantagem sobre a igreja. Aleluia! Igreja, aleluia! Quando os homens estão a operar para trucidar, para liquidar a igreja, age nesse sentido, porque neles está o pecado. Aleluia! E Cristo dissera, mesmo assim, vocês não sereis capazes de vencer a minha igreja. Aleluia! Porque ela está sendo edificada por cima de uma rocha. Aleluia! Venham vendavais, venham tempestades, ela estará firme. Aleluia! Igreja, aleluia! Queridas e queridos, como se processaria isto em termos reais? A primeira prova é a sua própria ressurreição. Ele venceu a morte, abrindo as portas do inferno. A morte lançou fora Jesus. A morte disse: você é Senhor, não pode ficar aqui, vai-te embora. Vai-te? A própria morte disse a Jesus: vai-te embora, esse lugar não é para você, você é Senhor, vai-te. Jesus voltou, igreja, aleluia. Tocuista, aleluia. Assim, as portas do inferno foram vencidas, aleluia. Igreja, aleluia. Ele confirmou isso no dia em que ele ressuscitou. Ele confirmou isso e disse ainda: eu sei que vocês vão sofrer, vão padecer, vão passar por muitas dificuldades, mas eu vos digo, ficai aqui, ficai aqui na cidade, até que dos altos sejais revestidos do poder. Aleluia, aleluia, aleluia. Igreja, aleluia. São Lucas, capítulo 24, versículo 49. Amadas, amados, prevendo ele, promete o envio do poder, ou seja, do Consolador, que iria capacitar os pobres seguidores. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que dos altos sejais revestidos do Espírito Santo. Foram ou não revestidos? Foram ou não revestidos vocês? Foram ou não revestidos vocês? Igreja, aleluia. O Consolador não seria necessário se não houvesse aflições, mas ele diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. São João, capítulo 16, versículo 7. Jesus disse que ele tinha ainda muita coisa para dizer, mas aquele gente, naquele momento, naquele tempo, não podiam suportar ouvir tudo. E vocês vão suportar ouvir tudo? Vão suportar ouvir tudo? Vão suportar ouvir tudo? Ele disse que tem muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não vão suportar, não vão aguentar ouvir tudo agora. Igreja, aleluia. São João 16, 12. Isto corresponde à totalidade do Novo Testamento, que seria entregue ao apóstolo Paulo, cujo fundamento já foi colocado por Cristo. Aleluia. Paulo, nosso modelo, recebeu a grande missão de edificar a igreja de Cristo. Aqui está ele. Queridas e queridos, contextualizando, são estas as promessas de Jesus que hoje vivemos e comemoramos. Há 68 anos, Deus havia visitado os oprimidos, dando-nos o poder
queria capacitar-nos, nós, os pobres africanos, que estávamos nas trevas. Nós vimos uma maravilhosa luz, raiou sobre nós. Esta afirmação de Jesus Cristo indica uma aceitação como algo normal desta escuridão. O africano vivia já quase que com a esperança perdida. Nossos reis foram aniquilados. Todos que tentaram foram trucidados. O africano conformou-se quase conformou-se. Amados, a escuridão moral era ainda maior que a miséria nacional a que estávamos voltados. Aleluia. Amém. Igreja, aleluia. Amém. Aí, Deus, o nosso Pai, tinha de agir, cumprindo com a promessa do seu Filho. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ouvirão a minha voz, me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho. Aleluia. São João 16:10. Queridas e queridos, São João capítulo 10, versículo 16. Esta afirmação refere-se a nós, a igreja gentílica, e para deste modo viesse coexistir, para que deste modo viesse coexistir entre a igreja cristã judaica com a igreja dos antes chamados gentios, que somos nós. Agora, a diferença entre eles e nós, a diferença, nós pregamos o que eles pregavam. Hoje, a diferença, igreja de Cristo. E só seria possível com a efusão do Espírito Santo. Este evento ocorre em África após a Conferência Internacional Missionária realizada em Leopoldville, em Calinã, no mês de julho de 1946. Como consequência, de igual modo como acontecera em Jerusalém com as prisões dos apóstolos de Jesus de Nazaré, por causa das maravilhas operadas pelo Espírito Santo, nós também vivemos a mesma coisa, sentimos as mesmas coisas na nossa carne e na nossa pele. Aleluia. Igreja, aleluia. Enquanto que eles, tanto os colonos belgas, assim como os portugueses, projetavam fazer-nos mal para acabar com a obra, ela expandiu-se em todos os cantos do país e agora do mundo. Enquanto aguardavam reduzir Simão Toco e os seus seguidores a nada, hoje inauguramos um templo majestoso em nome de Simão Gonçalves Toco Mayamona. Por isso, meu filho Pedro, a obra que fizeste hoje não é sua vontade, nem sua própria generosidade de fazer algo, mas sim é o cumprimento da promessa de Deus. Aleluia! Aleluia! Assim como Pedro instintivamente respondeu a Jesus que ele era Cristo, o Filho de Deus, e essa resposta não vinha do coração dele, conforme a declaração de Jesus, mas vinha de cima. Também o que fizeste não do teu coração, veio de cima, para em ti realizar a obra. Igreja, aleluia! Tocuísta, aleluia! Ele, quando esteve lá nos céus, tinha anjos que o auxiliavam, que o ajudavam. Quando lutou com o diabo tinha anjos que ajudavam Satanás, o Lucifer. Cristo também tinha os seus anjos. Mas quando veio à terra, ele nasceu como homem. Também trouxe anjos nascidos no ventre da mulher. Aleluia! Para lhe auxiliar na obra. Aleluia! E cada um do seu jeito, segundo as suas possibilidades e dons, ajuda o Senhor a erguer o império na terra. Aleluia! Por isso, Deus Pai lhe abençoe. Continua a ser humilde, porque esta obra que fizestes aqui não vai cair amanhã, não vai acabar amanhã, vai ficar, vai passar de gerações, de gerações, de gerações. Por isso, força para si
e para a família. Que Deus Pai também ajude a família a compreender este mistério dentro do ministério de Jesus. Aleluia. Depois de acompanharmos o rico sermão, é desta forma que terminamos o programa da Toco Visão. Prometemos voltar na próxima semana. Fique bem, a paz do Senhor.